Graça e paz a todos. Está começando mais um programa Avivados pela Palavra. Programa que tem sido bênção em nossas vidas e creio que também tem sido bênção na sua vida. Irmãos, hoje estamos aqui para transmitir algo da parte de Deus para vocês, para os seus corações. Hoje se inicia uma campanha que tem o tema Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É um tema muito importante, é um tema que é a receita. Sabe aquele bolo que você faz, que você precisa de vários ingredientes para chegar no ponto que você deseja? Esse é um programa que você pensa às vezes, tem várias campanhas sobre prosperidade, sobre bênçãos. É ótimo, é necessário também essas campanhas, mas essa campanha é uma campanha que mostrará o caminho para alcançar tais vitórias. Uma campanha que tem como tema a renúncia. É a renúncia que será necessário para você alcançar essa receita que vai ser necessária para você alcançar a sua vitória. Lembramos que a gente tem também os nossos pedidos de orações que ficam nas nossas igrejas, ali na Avenida Dona Belmira Marim, número 2714, e na nossa sede, na Samuel Arnold, número 253, ali em Interlagos. Você que puder nos fazer uma visita, honrar-nos com a sua presença, será uma bênção também. Irmãos, lembramos que também temos aqui a presença do nosso irmão André Atalaia, pregador da Palavra de Deus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite a todos vocês que estão ligados nessa programação abençoada. Pastor Leonardo, que está aqui comigo, conheci recentemente, mas já posso ver que é um grande homem de Deus nesse programa, que tem abençoado vidas e transformado vidas através desse programa. Glória a Deus, eu me sinto honrado de ter o irmão aqui conosco também. Hoje eu creio que o Senhor Jesus vai falar com você através deste programa. Irmãos, como é de costume, nós costumamos fazer uma oração para Deus dar a direção do programa, depois leremos uma palavra, uma pequena saudação e depois passaremos para o nosso irmão, o diácono André Atalaia, transmitir algo quentinho diretamente do céu para o seu coração. Eu convido você que está nos assistindo pelo seu celular, se você estiver no seu trabalho, vindo do seu trabalho, na sua casa, no momento que você estiver agora, eu peço que você curve as suas cabeças, se você puder ajoelhar, ajoelha, se você não puder, em espírito, ore, que eu creio que Deus vai entrar com providência na sua causa e vai te ensinar como adquirir a sua vitória. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, glorioso, soberano e eterno Pai, estamos na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais uma oportunidade de estar diante da Tua face, para Te glorificar, Te exaltar e engrandecer o Teu santo e glorioso nome. Senhor, é notório, Senhor, a Sua presença no nosso meio, já sentimos a Tua presença. Neste momento Te pedimos, ó Pai, venha, Senhor, contemplar todas as pessoas que nos assistem agora, que nos acompanham agora, Senhor, através deste programa. Senhor, venha abençoá-los, venha trazer a bênção, venha trazer a vitória, a cura, a restauração, Senhor Jesus, venha curar, renovar essa pessoa que se encontra, Senhor, com dificuldades, necessidades, aflições, angústias, liberta, Senhor, traz a bênção, a vitória, liberta as pessoas que se encontram, ó Pai, no vício das drogas, do alcoolismo, Senhor Jesus, venha alcançar essas vidas através deste programa, Senhor, venha, Senhor, fazer a Tua obra, Senhor, que não seja engrandecido o nome de homens, mas que seja engrandecido o Teu santo e glorioso nome, que é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos começar aqui o programa Avivados pela Palavra, porque cremos que o avivamento verdadeiro vem através da Palavra de Deus, palavra essa que renova, que exorta, que nos leva ao arrependimento, ao quebrantamento. Eu creio que Deus vai falar com você. Irmãos, sem perca de tempo, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39 a seguir. Glorificado é o nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Gostaria de já cumprimentar os irmãos que nos assistem aqui. A minha esposa, Michele Almeida, meus filhos Nicolas e Cauã, que também estão nos assistindo. Meu pai, pastor José Almeida, também está nos assistindo. Nossa irmã diaconisa Ayla Moraes,
Viviane Vieira está nos desejando também a paz do Senhor. Nossa irmã Viviane Vieira de Jacarezinho, a paz do Senhor, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida e de todos que nos acompanham agora pela transmissão do programa através da TV Pro Music, que tem sido bênçãos para o nosso ministério, para a sua vida. Eu creio que vai abençoar programas, abençoados virão ainda, assim como esse será na sua vida. Eu peço que você, se tiver condição, abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22, versículo de número 39, que diz, o tema é Jesus no Getsemane, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Afastou-se um pouco deles e, colocando-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Aleluia. Irmãos, algo muito importante. Eu tive uma pequena oportunidade ontem na igreja que eu congrego, e Deus me deu essa palavra. Eu creio que já é para transmitir para você hoje, na noite de hoje. Irmãos, algo muito importante aconteceu aqui no Getsemane. Getsemane, que significa prensa de óleo, de azeite. Algo muito importante que me veio à mente, irmãos, quando Jesus estava num momento de dor, uma dor assim que ele sentia algo espiritual, ele já previu o que aconteceria com ele, as dores que ele haveria de suportar por mim, por você que está assistindo nesta noite. Aleluia. Irmãos, algo muito importante, Jesus, 100% Deus, 100% homem, que veio à terra para sofrer uma morte de cruz, que veio num propósito de salvar, trazer salvação para israelitas, para judeus, para gregos, para gentios, ou seja, tivemos a chance da salvação através de Jesus, pois a palavra de Deus nos diz em João capítulo 3, versículo de número 16, que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Para que todo aquele que quiser crer, para todo aquele que nele confiar. Eu não sei você que está nos assistindo aqui por qual problema e dificuldade que você está passando. Você já deve ter pensado em desistir ou até mesmo não tem forças para retornar ao caminho de onde você saiu, seguindo a Cristo, o Evangelho, porque as lutas foram grandes ou as lutas estão sendo grandes, você não tem força para suportar. Mas aqui eu quero falar para você que Jesus estava num lugar, no Monte das Oliveiras, lugar aonde se prensava, se moía a azeitona para sair o óleo precioso. O primeiro óleo era o óleo que era levado para o templo. O segundo óleo era para consumo do povo nas suas casas, para comércio. E o terceiro era quando sobrava aquele bagaço todo da azeitona que era feito para lavar, para sabão, para as casas, para servir, para lavar as suas roupas, para os mantimentos da sua casa. Irmão, só que algo que me chama a atenção, Jesus estava no lugar aonde ele estava sendo moído. Em Isaías capítulo de número 53 fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. Aleluia, o castigo que nos trouxe a paz, ou que nos traz a paz, estava sobre ele. E algo que me chama a atenção, que Jesus já estava observando o seu momento no Gólgota, aonde ele carregaria a sua cruz, aonde ele carregou a sua própria cruz e foi até o Gólgota, aonde foi crucificado, e mencionou uma palavra importante, tetelestai, está consumado. Mas antes de chegar a este ponto de estar consumado, Jesus, ele suou sangue, ele passou por um processo onde ele estava sendo moído, assim como a azeitona era feito o óleo, era extraído o óleo, e Jesus, ele já estava prevendo o que aconteceria. Só que a palavra do Senhor nos diz que ele falava: Pai,
se quiseres ou se possível, passa de mim esse cálice. Aleluia, glória a Deus. Mas se não for possível, faça segundo a tua vontade. Eu não sei você que está nos assistindo, mas quantas vezes você pensou em parar? Quantas vezes você pensou ou pensa em desistir? Mas Deus tem uma palavra para você, porque quando você está desanimado, está contrito ou está sentindo uma dor atroz, olha a palavra que vem. Então lhe apareceu o anjo do céu que o confortava. E através deste programa, Deus enviará o anjo para lhe confortar, para lhe dizer: pegue a tua cruz e siga-me. Em nome de Jesus. Só que quando Jesus fala, pega a tua cruz e siga-me, nós cristãos, a gente tem a mania de falar, pega a cruz e siga até o Calvário. Você pensa, pega a tua cruz e siga-me. Então você fala, eu tenho que pegar minha cruz e ir até o Calvário. Só que olha a visão que Jesus está nos passando. Ele nos fala na sua palavra que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E se você quer ir ao Pai, você não tem outro caminho se não for por Ele. Então quando Ele fala, pega a tua cruz e siga-me. Eu acho que você já deve ter notado no GPS, para você chegar no lugar, você pesquisar o lugar que você quer chegar, primeiro você tem que anotar o lugar onde você está. Digita o lugar, o ponto de partida e aonde você quer chegar. Sabe por que muitos crentes têm parado? Porque a partir do momento que aceita Jesus, não digita ali aonde quer chegar. Ah, mas eu tenho que fazer o que se o propósito é de Deus? Mas Deus tem um propósito na tua vida e depende do teu esforço, aleluia, do teu sacrifício, de você pegar a cruz e ir até onde Ele determina. Aleluia. Mas quando Jesus fala, toma a tua cruz e siga-me, Ele está dizendo uma coisa importante para você. Pegue a tua cruz e siga-me. Agora eu te pergunto, aonde Jesus está hoje? Qual é o destino final? Ele está sentado à destra do Pai, está à direita de Deus, num trono de glória. Então Jesus, quando Ele fala, pega a tua cruz e siga-me, sabe o que Ele quer dizer? O seu final não é o sofrimento, não é o calvário, mas é a glória futura que Ele reserva para você. Jesus. Mas depende de uma força que muitas vezes você não sabe de onde tirar. Você pensa muitas vezes, Senhor, afasta de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Eu não aguento mais. Muitas vezes você pensa, irmãos, é glorioso você transmitir a palavra de Deus, mas muitas das vezes o pregador, ele prega o que Deus manda, prega prosperidade. Ele prega prosperidade, mas ele não está vivendo uma prosperidade. É verdade. Ele tem que negar a si mesmo para fazer e pregar o que Deus está mandando. Muitas vezes o pregador está precisando de uma cura, mas Deus fala, negue-se a si mesmo e vai ajudar quem precisa, transmita a palavra de que eu estou curando. E muitas vezes o pregador precisa de uma cura. Às vezes o pregador está passando por um momento espiritual delicado, onde ele está naquele particular com Jesus, mas ele tem que pregar que a vitória e o avivamento está chegando. Sabe como que é o nome disso? É negue-se a si mesmo, é renúncia. Pregador da palavra de Deus não prega o que ele quer, ele renuncia a si mesmo, esquece dos seus problemas e transmite o que Deus manda através do Espírito Santo. Eu creio, Jesus, nessa algo muito importante, que quando Jesus estava em sofrimento, em agonia, ali no Getsemane, Ele falava, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faça segundo a tua vontade. E a vontade de Deus está para ser derramada sobre a sua vida. Mas muitas das vezes, quando estamos próximos de receber a vitória, estamos perto de receber algo da parte de Deus, o que fazemos? Desistimos. Paramos pela metade. Achamos que quando Jesus fala, pega a tua cruz e siga-me, não, é até o sofrimento, é até o Calvário. Não, Jesus fala também, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencerá o mundo. Você foi chamado para vencer. Você não foi chamado para sucumbir
neste problema. Jesus te chamou para vencer. Mas espera aí, Jesus foi crucificado mesmo sendo Deus. Ele renunciou a si mesmo para que hoje você tivesse a chance de salvação. Você mesmo que está nos assistindo agora, Deus tem um projeto na tua vida. Aleluia. E o projeto que Ele tem na sua vida não é parar no caminho. O projeto que Ele tem na sua vida é um projeto glorioso. Mas muitas das vezes a gente olha para o nosso problema, e coloca obstáculos. Mas eu quero falar para você nesta noite, pega o teu problema e fala: problema, você é deste tamanho, mas o Deus que eu sirvo é imensurável o tamanho e a grandeza dele, e ele vai te tirar dessa situação. Mas ele está falando primeiro: renuncia a si mesmo. Esse sofrimento, essa agonia que você está passando é algo momentâneo que não se compara à glória que virá, porque Jesus tem um projeto de salvação para tu e a tua casa. A tua família vai ser salva através do teu testemunho, da sua conduta, do seu caráter, do seu discernimento na obra de Deus. Então, pega a tua cruz, anota a sua trajetória. A partir de hoje, você anuncia, fala: Satanás, você perdeu, porque o meu caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E não tem nada melhor do que a vida eterna que Ele tem reservado para você. Aleluia. Mas qual que é o papel do diabo? Ele quer fazer que você pare pelo caminho. O diabo, desde o princípio, ele faz isso. Adão e Eva, ele já começou daí. Só que algo que me chama a atenção também: Abraão, ele renunciou a si mesmo. Ele deu algo de mais precioso. Ele não negou o seu filho para Deus, só que Deus pegou e contemplou a fé dele. Ana também foi pregada aqui no último culto, que foi feito aqui no seu lar através deste programa, que Ana queria um filho, mas ela renunciou a si mesmo quando prometeu: Senhor, o que o Senhor me der é teu, e ele vai servir ao Senhor. Então, a mensagem que eu tenho para você nesta noite: negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga Ele. Mas não pensa que a sua trajetória é reta, a sua trajetória é o céu. O seu final, o seu destino final é o céu. Não fica sem digitar o seu caminho, o seu destino final, porque o seu destino final é o céu. E quando você coloca o céu como objetivo final, sabe o que acontece? Você coloca o céu como objetivo final, aparece Jesus no seu GPS, porque é o caminho necessário para chegar até o céu. Irmãos, é só essa saudação que eu quero deixar para você nessa noite, porque o melhor ainda vem, que é a palavra de Deus, que será ministrada pelo homem de Deus, André Atalaia. Aleluia. Irmãos, aqui tem as mensagens dos irmãos que já estão nos assistindo. Glorificado é o nome santo do Senhor. Nossa irmã Luciana Passos, missionária Luciana Passos, está nos assistindo. A paz do Senhor. A nossa irmã Márcia Regina da Silva, fala Deus conosco, amém. Deus é maravilhoso. Michele Almeida, irmão abençoado. Samuel Procópio, estou ligado aqui. Aleluia. A paz do Senhor, profeta Samuel Procópio, bênção de Deus para nossas vidas, um homem que prega a palavra de Deus com autoridade, que a nação necessita. Estamos vivendo um problema espiritual, um problema geral na nação, e precisa de profetas, pessoas que pregam a palavra de Deus na sua autenticidade necessária para que se alcance a salvação. Aleluia! Está nos assistindo aqui também nosso irmão Daniel Ganga, profeta de Deus, estará conosco aqui também nessa campanha abençoada, no encerramento. Shalom Adonai, pastor Leonardo, dá lugar na terra, amém, irmão. Está aqui também o meu pai, pastor José Almeida, fiquem ligados, Deus está falando, glória a Deus. Eu já sinto a presença de Deus aqui, irmãos, é uma bênção. Às vezes você pensa, os irmãos estão transmitindo aqui a palavra, um programa, mas você não tem noção a presença gloriosa que sentimos verdade, aqui. Jesus, aleluia. Irmãos, quando a gente sai da nossa casa, a gente já sai ligado em espírito, aleluia, porque o culto começa na nossa casa.
Quando a gente vem transmitir, eu vi aqui algo que me chamou a atenção. O irmão chegou aqui antes de pegar e fazer o programa, ele fez uma oração, ajoelhou aqui e fez uma oração. Então, para você que está nos assistindo aí, é algo sério. Aqui é um programa sério que pregamos a palavra de Deus na sua verdade. Verdade. Não estamos aqui pregando teologia, porque a teologia é importante, é o estudo sobre Deus, mas quando você conhece sobre Deus, a necessidade de você pregar a palavra de Deus, o que acontece quando você estuda a verdadeira teologia? Você nega a si mesmo. Agora, a pessoa que estuda teologia e não nega a si mesmo, quer mostrar conhecimentos que não levam ninguém a nada. É verdade. Então, quem estuda a verdadeira teologia e não se exalta dela, mas exalta o nome santo do Senhor, tem propósito. Nós estamos aqui no propósito de exaltar e engrandecer o nome santo do Senhor. Aleluia. É forte essa mensagem, ô glória. É meu irmão Daniel Ganga. Mara Lopes está dando aqui a paz do Senhor, a paz do Senhor, minha irmã. Peço oração também para minha família, Cauã Ferreira, estaremos orando. Ayla Moraes, forte essa palavra. É verdade, irmão, Deus é maravilhoso e está na casa. Dá forças para a tua igreja. O pastor José Almeida, a nossa irmã Eni Almeida também está dizendo aqui. Minha tia Vilma lá de Maceió está nos assistindo. Bênção de Deus, é uma bênção nas mãos do Senhor também, minha tia Vilma. Claudeci Duarte, a paz do Senhor Jesus, irmão, a paz do Senhor, irmã. A nossa irmã Claudeci é lá da Igreja Assembleia de Deus Promessas. Aleluia. Um abraço para todos da Igreja Assembleia de Deus Promessas, aleluia. Igreja que eu tive o prazer de congregar. Bênção de Deus. A paz do Senhor, irmã Claudeci. Viviane Vieira, ora para que Jesus abençoe e que eu consiga auxílio doença no INSS. Estaremos orando, irmã. Estaremos orando e eu creio que o seu problema vai ser contemplado pelo Senhor. Já está sendo contemplado. E a partir do momento que a gente adquirir essa receita que vai ser transmitida aqui, ó, da negação, negar a si mesmo, renunciar às nossas vontades e fazer a vontade dele, ele vai entrar com providência. E você já está renunciando. Deixou de fazer suas coisas da segunda-feira, que é corrida, para estar assistindo o programa, você já renunciou um tempo que você faria outra coisa para estar assistindo aqui o programa. É verdade. Bênção de Deus. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Oh Deus maravilhoso, é forte. Tenho um testemunho para contar, vou falar um pouco mais. Esse testemunho tem que ser dado no altar do Senhor também, irmãos. No altar do Senhor também, irmãos. Deixa eu ver aqui que o testemunho é grande. Irmãos, na campanha anterior, eu fiz um propósito pela vida do meu ex-marido, Ronilson, pedindo que o Senhor entrasse com providência na vida dele e que o Senhor abrisse uma porta de emprego. E no último dia da campanha, o Senhor deu o emprego que ele tanto queria. Aleluia, já está trabalhando para a honra e glória do Senhor Deus. É forte. Só Ele pode todas as coisas. Irmã, eu fico feliz de saber que Deus tem contemplado, porque é que nem falamos aqui, o compromisso que temos, irmã, é com a palavra de Deus. E quando a gente profetiza na vida dos irmãos, a gente usa de uma fé que assim, é uma fé que a gente acredita no Deus que a gente serve. E a irmã também usou dessa fé e Deus contemplou. E através dessa campanha que passou, do último dia da campanha, Deus deu a vitória para a irmã. Aleluia. Teve uma irmã também que reconciliou com Jesus. Então eu creio que Deus está contemplando a sinceridade desse projeto, desse programa, e eu fico muito feliz, irmã, e continuaremos orando, porque isso é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Muitas coisas grandes ainda tem o Senhor para realizar na sua vida, irmã. Toma posse em nome de Jesus. Nossa irmã falou aleluia, nossa irmã Luciana Passos, muito boa, Deus te usando como sempre, aleluia. Tamires Rodrigues, glória a Deus. Minha esposa. É sua esposa, a esposa do pastor aqui, André Atalaia. Bênção de Deus. Peço oração para o Eli, que vai fazer um cateterismo mês que vem. Estaremos orando em nome de Jesus e Jesus vai entrar com providência. Márcio Cordeiro está nos assistindo também. A nossa irmã Silvana Silva. Minha Eita tia, Deus, a tia do pastor. Lá do Paraná, olá, Curitiba. Curitiba está nos assistindo. Aleluia. Aqui para honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eita Deus, meu sobrinho lindo, está famoso. Oh, coisa linda. A paz do Senhor, amado de Deus. A paz do Senhor a todos vocês, meus irmãos. É muito bom saber que vocês estão nos assistindo aqui. A palavra de Deus está sendo plantada nos corações. Glória a Deus. E antes de mais nada, irmãos, eu gostaria de pedir para vocês que compartilhem
Compartilha esse vídeo. Às vezes eu entendo que a correria do dia a dia, as irmãs trabalhando, os irmãos trabalhando, às vezes não tem aquele tempo de evangelizar. Você tem um tempo, tira um tempinho para o Senhor. Sabe o que você faz? Pega aqui o celular, o programa, e aperta um botão aqui, ó, e compartilha. Esse folheto virtual que você está entregando vai ir para outra pessoa, vai ir para outra pessoa, para outra pessoa. Quando pensar que não, você evangelizou mais de 100 pessoas. É verdade. E alguma dessas pessoas pode procurar a igreja mais próxima da sua casa e aceitar Jesus ou voltar para Jesus. E você fez uma obra grande para o Senhor. Eu creio que Deus fará milagres através da sua vida. Então, compartilhe, divulgue essa obra, pregue a palavra de Deus. E eu creio que Deus fará maravilhas na tua vida e na vida de quem você estiver pregando. Irmãos, está nos assistindo também o pastor Timóteo, homem de Deus aqui que está nos assistindo. Irmãos, está chegando um momento importante, que é o momento da palavra de Deus. Eu creio que Deus falará mais ainda ao seu coração. Mas você pensa, irmão, você falou da palavra de Deus, é que o nome do programa é como? Avivados pela Palavra. Então é um programa que começa com palavra e termina com palavra. Glória a Deus, e aleluia. Deus vai continuar falando através do programa nos seus corações, na sua vida, agora através do pastor André Atalaia. Irmão, sinta-se à vontade de dar lugar na terra. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez a vocês, boa noite. A paz do Senhor a todos vocês que estão chegando agora. Eu sou o irmão André Atalaia. Quero aqui mandar um abraço para minha esposa que assiste, o ministério onde eu congrego, Assembleia de Deus, Jardim Guaimbu, aqui Ministério Cidade Dutra, pertinho aqui do estúdio a qual estamos. Quero também agradecer ao pastor Leonardo por essa oportunidade, pela confiança. Sei que veio da indicação do produtor Hamilton, do Pro Music, homem de Deus, que está aqui fazendo esse lindo trabalho que tem alcançado vidas. E eu quero falar ao pastor que, enquanto estávamos orando antes de começar o programa, e até mesmo no momento em que o Senhor já estava expondo a palavra de Deus, Deus ele tocou em minha vida, porque às vezes as pessoas estão aí nos assistindo, vendo ministrar, como o pastor falou, estamos negando um monte de coisa para estar aqui nesta noite, e a gravata não diz o que realmente passa dentro do nosso coração. O terno é a postura que estamos aqui vestidos, mas Deus falou tremendamente comigo e me edificou através da vida do pastor, testificando aqui, ele falando mesmo das pessoas que pregam a palavra de Deus, se dispõem a pregar e eles se dão o máximo ali pregando, e às vezes eles estão com algum problema interno, familiar, ou seja o que for. Quero louvar ao nome do Senhor também, porque tem uma missionária na igreja, que é a irmã Rose, que estava internada, e eu recebi uma notícia muito boa, pastor, que ela recebeu alta. Eu visitei ela com o meu pastor, o pastor Adilson. Quero mandar um abraço ao pastor Adilson. E a gente recebeu essa notícia e graças a Deus ela já está em casa, então toda a preocupação ela já caiu por terra. E eu estou aqui alegre para também ministrar, porque a palavra já foi ministrada, está sendo ministrada. E vamos ouvir um pouco mais de Deus. Quando disse vamos ouvir, é porque eu não me ausento de ser também um ouvinte desta palavra, pois os ouvidos mais próximos da pregação é o do pregador. Então eu sei que Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. E você que está na sua casa, corra aí, eu vou dar um tempo para você correr aí na estante, ou pegar o celular para você procurar o texto no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16 e o verso 24. Qual é o tema desta campanha? Negue-se a si mesmo. Eu confesso ao pastor que está aqui e aos irmãos que nos assistem, que é um tema e uma mensagem que faz um tempo já que eu não ouço, já faz um tempo que eu não vejo ministros da palavra de Deus pregando sobre este assunto, porque não é um assunto, principalmente na sociedade, no tempo em que vivemos, de muito agrado, porque quando fala de negar as nossas vontades, é algo que parece que dá um choque na nossa vida, é algo que nos vem confrontando, porque queremos e vivemos
fazendo as nossas próprias vontades, e o renunciar, que é o segredo de tudo, pouco fazemos. Mas nós vamos ler aqui o texto, livro que Mateus escreve no capítulo 16 e o verso 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu vou ler somente até aqui e a gente vai expor um pouco mais o texto. Mas eu queria começar falando aqui nesta noite aquilo que Deus colocou no meu coração, que Jesus Cristo, em todo o seu ministério, em sua caminhada, preparando 12 homens, e apesar desses 12 homens andar com Cristo, uma grande multidão seguia Jesus Cristo, uns por causa de pão, outros por causa de peixe, por causa dos milagres, e outros estavam ali para acusar e apontar Jesus Cristo, porque estavam acompanhando todo o ministério de Jesus e estavam também contra o ministério de Jesus, não aceitavam aquele homem humilde, aquele homem com uma mensagem que confrontava os pecadores, e eles estavam ali julgando e apontando o estilo de pregação de Jesus, que ele pregava o reino, o arrependimento, a conversão, a mudança do caráter do homem e da mulher, a conversão dos seus maus caminhos para agora uma nova vida. E se você retroceder um pouco no texto a qual acabamos de ler, acompanhar o capítulo 16 inteiro, um resumo rápido desse capítulo, é que Jesus Cristo, ele estava com uma grande multidão junto com os seus discípulos, e os fariseus e os saduceus, que era a classe religiosa da época, estavam ali interrogando a Jesus e pedindo um sinal a Jesus. Eles estavam pedindo que Jesus fizesse um sinal. E Jesus falou para eles que não seria dado nenhum sinal além do sinal de Jonas. Ou seja, Jonas, a gente conhece a história de que ele foi engolido por uma grande baleia e ficou ali no ventre daquela baleia por 3 dias, né? E mais à frente nós sabemos que pela história Jesus, ele ao ser morto, ao ser crucificado e após ser morto, ele foi ali colocado dentro daquela caverna, rolado ali uma pedra, e ali ele ficou morto por 3 dias. Mas o nosso Jesus, o meu Jesus que eu prego nesta noite, o seu Jesus, o nosso Deus, ele ressuscitou ao 3º dia. Aleluia. E era este sinal que eles não compreenderam ainda aqui, quando Jesus falou que seria este sinal que seria dado, mas Jesus falou sobre este sinal. Aí, Jesus se retirando ali com os seus discípulos, Jesus ele alerta os seus discípulos falando do fermento dos fariseus, falando das falácias, da falsa doutrina que eles pregavam, daquilo que eles ensinavam e não viviam. Era praticamente aquilo que eles queriam que todos fizessem, mas eles mesmos não faziam. Eles ficavam naqueles ritos religiosos dele e achavam superiores, eles tinham um egocentrismo dentro de si, um exclusivismo dentro de si. E Jesus, ele repudiava essas coisas que eles faziam e ensinando aos seus discípulos. E os discípulos não entenderam quando ele quis dizer acerca do fermento dos fariseus. Eles pensaram que Jesus estava indagando pelo fato deles não ter pego pão para que eles viessem se alimentar. E Jesus, entendendo o porquê de toda a confusão, ele fala: não, eu não estou falando de alimento, não estou falando de pão, estou falando de uma forma simples aqui, para que haja compreensão. Resumindo esse texto, e Jesus diz para eles, falando que ele estava falando dessa falsa doutrina. Acompanhando um pouco mais, Jesus ele pergunta aos seus discípulos dizendo: o que as pessoas estavam dizendo de Jesus? O que eles falam de mim? Por aí, o que estão falando de mim? Aí, eles disseram assim: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos grandes profetas. Aí Jesus pergunta para eles e diz assim: pastor, mas e vocês? Para vocês, quem eu sou? E Pedro, ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus,
Ele agora está junto com os seus discípulos, a multidão já não está mais com eles, e Jesus começa a instruir os seus discípulos acerca do que eles deveriam fazer e do que eles não deveriam fazer. E nessas instruções, Jesus aqui no versículo de número 24, ele fala da condição de ser um discípulo. O que eu posso fazer para ser considerado um discípulo? Ou seja, um cristão, um seguidor de Cristo. Felizmente, na atualidade, o pastor acabou citando também, muitas pessoas carregam a Bíblia, estão em certas denominações, Verdade. e até mesmo professam a mesma fé que a gente. Mas existe um detalhe que poucos fazem, só quem faz é discípulo, pastor. É verdade. Existe um detalhe que eu não vou dizer um pequeno detalhe, porque também é uma grande atitude. Porque pensa aí você deixar de fazer aquilo que a sua carne mais pede, deixar de praticar aquilo que alimenta a sua carne, para fazer aquilo que edifica o Espírito. Aleluia. É verdade. Mortificando. E Jesus, ele aqui no versículo de número 24, ele vai dizer: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aleluia. Quando eu li essa passagem, sem ter a compreensão certa, e graças a Deus a gente é cercado de homens de Deus como o pastor, que tem compreensão da palavra de Deus e pode nos explicar as pérolas do texto, eu sempre imaginei, pastor, que esta cruz era um tipo de provação que eu tinha na minha vida. Eu vou dar um exemplo para você. Há pessoas que dizem que a cruz dele é o casamento que ele tem. É o que mais se ouve, né? É o que mais se ouve. Ah, meu casamento. Aí ele fala: minha esposa é minha cruz, o meu marido é minha cruz. Outros, às vezes a esposa é uma bênção, mas a sogra não é. Ele fala que a cruz dele é a sogra. É a sogra, pastor. Mas não, a cruz não seria isso. A cruz não seria isso por quê? Porque na minha caminhada e na minha jornada como cristão, essa cruz eu teria que carregar ela até o fim. E quando é o fim? Ou quando eu for arrebatado, ou quando a morte vier para mim. Aleluia. Então, se a cruz fosse alguma coisa circunstancial ou uma coisa temporária, logo eu poderia me livrar desta cruz. Mas essa cruz é algo que eu carrego na minha jornada como cristão nesta terra. A cruz seria algo que eu carrego e ela não é um tipo de problema, ou seja, um filho, ela não está relacionada ao trabalho que o filho dá, na educação ou em algum tipo de provação que você vive, não. Eu também quero me apropriar aqui do texto que o pastor fez menção, de quando Jesus estava indo ao caminho do Gólgota. Nós sabemos que a crucificação, naquela época, era um tipo de castigo comum. Era um tipo de castigo comum naquela época. O romano, ele aderiu para ele aquele tipo de condenação. E era como se fosse, pastor, uma espécie de, eu posso dizer, espetáculo para o povo que assistia naquela época. Aquela questão da punição que Cristo sofreu ali, sendo chicoteado, né? Colocaram ali uma coroa de espinho em Jesus, e todo aquele percurso que Jesus ele fez, existia uma plateia, existia um povo vendo aquilo e acompanhava todo aquele trajeto até o caminho do Gólgota, até o caminho ali da crucificação. Então era uma declaração: aquele homem, ele está carregando uma cruz até o Gólgota. Aleluia. Ele vai ser crucificado. Era algo que ele carregava. E eu quero pegar daqui o demonstrativo de tudo aquilo. Aleluia. O demonstrativo. O que eu quero falar nesta noite? O que eu quero dizer com isso nesta noite? As pessoas, elas viam a cruz, eles viam quem carregava a cruz, viam todo o percurso que aquela pessoa fazia ao carregar aquela cruz. Então, quando o texto diz: tome a sua cruz, é algo que eu devo carregar, é algo que eu devo andar,
É algo que eu devo demonstrar. As pessoas, elas estão me olhando. Há pessoas que dizem assim: eu não me importo com o que pensam de mim. O que importa é o que Deus pensa de mim. Mas o próprio texto aqui, a qual acabamos de ler, diz que Jesus, ele teve um certo tipo de preocupação de perguntar: o que dizem de mim? É verdade. O que estão falando de mim? Eu vou me apropriar disso e falar: o que pensam de mim, pastor? Porque uma gravata, um terno, uma Bíblia é fácil comprar, é fácil obter, é fácil carregar. Mas as minhas atitudes condiz com as atitudes de um discípulo que carrega a sua cruz e demonstra: eu carrego uma cruz. Essa cruz é o Evangelho. Essa cruz é a palavra de Deus. São as atitudes de Deus, as atitudes que Jesus ensina e instrui a cada um carregar. Então, essa cruz não seria aprovação, essa cruz é o símbolo do Evangelho. Aleluia. É o símbolo de algo santo, puro e sagrado que eu e você tem que carregar. A mensagem parece dura, mas a mensagem é uma mensagem de amor e é uma mensagem que transforma verdadeiramente. Por quê? Estamos vivendo um momento, como eu disse um pouco antes, muito difícil no meio da atualidade cristã, onde que o grande valor está no quanto eu possuo, no quanto eu tenho de dinheiro, o carro que eu chego para pregar, o terno de marca que eu chego, né, no material que eu uso, e não é isso. Porque se nós olharmos aqui para a história de Jó, quando Deus ele faz menção de Jó, ele não olha para Jó e diz assim para Satanás: olha, Satanás, tu viste o meu servo Jó, a riqueza que ele tem, os gados que ele tem, a riqueza que ele possui, você viu o tamanho da casa dele, você viu que a mesa dele é farta, você viu que não falta nada? Não, Deus não deu essas características. Ele falou assim: você viu como meu servo Jó anda? Ele é íntegro, ele é fiel, ele se desvia do mal. Então o que chama a atenção de Deus não é o que eu possuo de material, de riqueza, de valor corruptível. O que Deus olha para mim e para você e ele se agrada, o que chama a atenção de Deus é a minha integridade. Aleluia. É a minha conduta de vida, é o meu estilo de vida cristão, é a cruz do Evangelho que eu carrego, é essa cruz que me faz renunciar, que me faz deixar tudo aquilo que é passageiro de lado, e eu busco as coisas eternas. É verdade. Eu busco as coisas eternas. Não estou falando que não é lícito. Não estou falando que não é lícito a gente conquistar, a gente trabalhar, procurar um emprego melhor. O que não é lícito é a motivação. É verdade. Quero falar da questão da motivação. Eu quero me apropriar também aqui de um texto, lá em Lucas capítulo 12, versículo 16. Eu vou estar lendo aqui Lucas capítulo 12 e o versículo de número 16, para que a gente venha ter o entendimento do que eu estou falando aqui nesta noite. Aleluia. Capítulo 12 e o verso 16. Diz assim: e propôs uma outra parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Aleluia. Pastor, forte, é forte. Quando a gente olha para esse texto,
a gente encontra, apesar de ser uma parábola, uma ilustração para quem ouve, mas é algo de muita valia, porque através disso, Jesus estava querendo ensinar que de nada vale eu conquistar tudo aqui nesta terra, de eu obter os meus objetivos e gastar todo o meu tempo correndo atrás somente daquilo que vai me gerar prazer, para que eu venha desfrutar. Aleluia. É uma coisa um pouco egoísta. É verdade. Eu já vi, pastor, certa situação de... Eu vou até usar algo que aconteceu comigo. Certa vez eu era mais jovem e eu lembro ali na mocidade uma pergunta que o líder da mocidade fez a todos que estavam ali, perguntando: vocês pensam o que para o futuro de vocês? O que vocês pensam em se formar, em ser o quê? Alguns ali jovens: eu quero ser policial, quero ser bombeiro, advogado, médico. E eu lembro que riram de mim porque eu falei que eu queria ser pastor. Falei: eu quero ser pastor. E ali naquele momento alguns riram, e a palavra que eu lembro que me falaram foi assim: mas pastor não ganha dinheiro. E aí eu falei para eles assim: olha, o meu objetivo não está no dinheiro, está nas pessoas. Aleluia. E eu sei que muitas outras pessoas também, os pais têm a sua condição de investir pesado numa faculdade cara, e às vezes eles negam tudo isso para ser talvez um missionário, negam tudo isso para ser mesmo um pastor, ou alguém que não vai ganhar muito, mas o objetivo dessa pessoa está não em si, mas no próximo. Aleluia. Mas no próximo. Então, eu vou aqui até, peço licença para o pastor para abrir essa questão, sobre a questão do custo desse programa. É verdade. Do custo desse programa. Existe um custo. Existe uma questão de que tem que se aplicar o financeiro para que isso aqui seja realizado. É verdade. Só que o pastor, antes de começar a programação, nós estávamos conversando, eu percebi que ele pouco se importa com o valor da programação. Aleluia. A motivação do pastor não é status, a motivação do pastor não é fama, não é sucesso, mesmo porque estamos aqui na internet. Se ele quisesse sucesso, talvez ele estaria aí nos grandes congressos, estaria em qualquer outro lugar. O número de pessoas que nos assiste oscila, às vezes é muito, às vezes é pouco. Aleluia. Mas a grande motivação, eu sei que são esses testemunhos que são digitados. Aleluia, aqui. Eu sei que são essas pessoas que estão glorificando o nome de Deus aqui. Aleluia, eu sei que são vocês que estão assistindo e tomando posse da vitória aí, da onde vocês estiverem, porque o mesmo Espírito que está aqui, aleluia, está aí com você. Glória, eu creio, aleluia, em nome de Jesus. Então, tudo está na motivação. Sabe, pastor, eu tenho um sonho, e o meu sonho é que quando Deus tiver preparado para mim de ser mesmo um pastor e eu tiver um ministério, que o meu ministério tenha a condição, aleluia, de bancar uma casa de recuperação, aleluia, de bancar missionário. E eu profetizo isso também, pastor, sobre o seu ministério, aleluia, sobre a sua vida, o ministério onde o Senhor congrega. Sabe por quê? Porque o maior prazer está quando as pessoas estão ali dando testemunho de que estão voltando para Cristo, de que estão se rendendo a Cristo, de que arranjou um emprego, de que, aleluia, tudo está dando certo pelo poder da palavra que é liberada através desse, aleluia, programa. Então, aqui no texto a qual acabamos de ler, nós vemos um homem que se preocupa somente com o seu bem-estar, somente com ele, mais ou menos naquele ditado: se preocupa somente com o seu umbigo, e que os outros façam para ganhar o seu. E nós vemos, aleluia, que Jesus, ele não olha para aquele que tem uma condição, uma posição na sociedade maior do que a do outro. Ele quer ver a integridade. Aleluia. Ele quer ver este ato de negar a si mesmo, de deixar as suas próprias vontades, glória para fazer a vontade de Deus. Paulo entendeu isso. Tem uma passagem aqui na carta do povo de Gálatas, no capítulo 2, o versículo 19 e 20, que diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei,
para viver para Deus. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo. vive em mim. Aleluia. Aleluia. Nós vemos aqui sobre a questão de que Paulo está falando que ele está crucificado, ou seja, morto para este mundo. Aleluia. Para este mundo, mas ele está ressurreto para uma nova vida. E esta nova vida é com Cristo. Eu já vou encerrar, eu não quero estender muito, mas eu não posso deixar de falar aqui também, citar sobre a questão de que o Senhor deu uma pincelada sobre Adão, Aleluia. falando da questão de escolha. E algo muito interessante que eu aprendi, pastor, é que quando a gente olha para a história ali no Éden, quando estava Adão e Eva, nós só lembramos que Deus deu restrição dele comer o fruto de uma certa árvore. É verdade. Mas nós esquecemos que a história fala que Deus deu todo aquele jardim para ele, e toda uma floresta inteira para ele desfrutar e se deliciar com a sua esposa. Nós esquecemos que houve uma restrição, mas houve uma questão de deixar ele à vontade para fazer várias outras coisas. É verdade. E ele foi alertado. Ele foi alertado daquilo que ele não poderia fazer. Só que o detalhe é que ele não negou-se a si mesmo. É verdade. Eles não negaram a sua vontade pecaminosa. E por causa desse pecado, colhemos frutos até hoje. Por causa de um só homem entrou o pecado no mundo e através do pecado entrou a morte. Nós vemos também quando Caim, ele estava ali prestes a cometer aquele ato, aquele crime contra o seu irmão, mas antes ele foi alertado por Deus. Falou, eis que o pecado já bate na porta do seu coração. É verdade. Está desfalecendo o seu semblante porque você quer cometer a maldade. Aleluia. Ele foi avisado, ele poderia retroceder, ele poderia voltar atrás daquele ato de pecaminosidade, mas não. Ele não negou a sua vontade, ele não negou a si mesmo e praticou o ato de crueldade. Aí, pastor, queria aqui encerrar com uma ilustração de que às vezes as pessoas pensam que o negar a si mesmo é um ato difícil. É verdade. Mas às vezes a gente não compreende que a condição para que eu venha vencer as minhas tentações, as minhas vontades e prevalecer na vontade de Deus é sobre a questão de mortificar essa carne. Mortificar. Eu lembro de uma ilustração que eu ouvi, pastor, e eu vou tentar lembrar, mas se eu não me engano, foi um homem que tinha muito dinheiro e ele tinha posse de 2 cavalos. Um cavalo se chamava Espírito e o outro cavalo se chamava Carne. E ele gostava de reunir os seus amigos nos finais de semana para fazer aposta com esses cavalos. Ele colocava os 2 cavalos para correr e fazia uma aposta ali com os amigos deles, os que eram convidados. E para cuidar do cavalo, ele contratou um moço, ele contratou um rapaz para cuidar daqueles cavalos, na alimentação, no tratamento daqueles cavalos. Só que nos finais de semana, aquele homem que cuidava dos cavalos, ele também apostava. E sempre que ele apostava, ele ganhava. Não tinha uma vez que ele apostasse que ele viesse a perder, que ele não ganhava. E o chefe dele começou a reparar que ele apostava, sempre ganhava. E o chefe dele, que era dono dos cavalos, nem sempre ele ganhava. Nem sempre ele acertava o cavalo que era propriedade dele. Aí ele chegou um certo dia naquele moço que cuidava dos cavalos e falou assim, olha, eu percebi que você também aposta. Eu que sou o dono nem sempre ganho, por que você sempre ganha? Falou, ó, o Senhor é o meu patrão. Eu vou falar para o Senhor o segredo. Quando eu quero que a carne ganha, eu deixo o espírito passar fome, eu deixo o espírito sem água e a carne vai prevalecer sobre o espírito. Mas quando eu quero que o espírito ganhe, eu alimento bem o espírito. Eu descanso o espírito, eu dou água para o espírito e na hora da corrida o espírito prevalece sobre a carne. Então a minha pergunta para encerrar nesta noite, a você que ouve, para mim, para todos aqueles que estão aqui ouvindo, quem temos
alimentado mais? O nosso espírito ou a nossa carne? O que Aleluia. temos dado de alimento para o nosso espírito? Será que o nosso espírito está jejuando? No sentido de que a nossa carne nunca para de comer com os nossos prazeres carnais e o espírito está ali, nem jejuando está mais. Tem espírito que está morto, pastor, está enterrado. Mas eu sei que o meu Jesus e o teu Deus, o seu Jesus, ele tem poder para ressuscitar aquilo que está morto na minha e na sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, Glória a pastor, Deus. em nome de Jesus. Gente, que palavra. É que nem eu falo. A gente tem o privilégio de ser alimentado. Aleluia. Fomos alimentados pela palavra de Deus através do pastor André Atalaia, homem de Deus, homem que trouxe a palavra maravilhosa da parte de Deus, a palavra genuína, irmãos. Aleluia. Muitas vezes a gente pensa assim, tem pessoas que pensam em desanimar. Quando Jesus fala, que vai ajudar você a carregar a sua cruz, que vai dividir o fardo com você. Ele vai dividir, só que necessita de você também se esforçar. Muitas vezes a gente pensa, eu quero fazer tudo sozinho, não dá certo. Então tem promessas, muitas pregações você vai ter, você vai ganhar, você vai possuir. Aí você não conquista nada disso. O que você faz? Pega e sai da igreja. Mas o pastor falou que eu ia ter, que eu ia conseguir, que eu ia possuir. Só que olha a palavra que foi pregada agora, uma palavra que te prepara espiritualmente para você continuar nessa trajetória. Porque às vezes, no atletismo, você vê uma pessoa correndo, aí você fala, nossa, mas começou tão devagar. Aí quando você vai ver lá na frente, esse que começou devagar é vencedor da corrida. Sabe por quê? Porque ele dosa a sua passada, ele sabe onde pisa, qual que é a sua alimentação, qual que é o seu preparo, qual que é a sua preparação e consegue ser vencedor. Sabe o que eu aprendo com isso? O rei Saul, ele começou bem, mas a trajetória final dele foi desastrosa. É verdade. Todo mundo que começa às vezes bem, a sua trajetória final já não... Agora, quando você começa dosando a sua passada, porque eu tenho que chegar no final. Se eu correr demais, eu canso e não chego. Então, Deus, através dessa palavra que Ele trouxe, através do pastor Atalaia, está te ensinando a dosar a sua passada para quando você vê a linha de chegada e Jesus está lá de braços abertos para você. Glória a Deus, aleluia! Benditos do meu Pai, possuir por herança o que é de vocês. Olha que bênção maravilhosa. Então essa palavra edifica nossas vidas. Aleluia. Nosso pastor Timóteo não pôde estar aqui, está se justificando. A paz do Senhor, nossa irmã Thalita está assistindo. Nosso pastor Alexandre Martins, homem de Deus, aleluia, também está assistindo. Estará também conosco nosso pastor Cristiano, estará trazendo uma palavra de Deus abençoada por Deus. Está nos assistindo também pastor Gessé Ramos, que é o pastor presidente do ministério. Sebastião também não pôde estar porque a esposa dele está no hospital e ele foi lá, já deixou avisado também. Ore pela Marta Melo, a nossa irmã Maria Aparecida está pedindo, estaremos orando, irmã, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Pastor José Almeida está dizendo, nossa irmã Wanda Sobreira, glória. José Almeida, que palavra gostosa. Nossa irmã Michele, aleluia. Olha só, bênção, os irmãos só glorificando. Nossa irmã Márcia Ramos, esposa do pastor Gessé, também está assistindo e desejando a paz do Senhor, minha irmã. Só para deixar bem claro, estaremos orando por todos que estão pedindo oração. Irmãos, estaremos anotando, a gente faz uma revisão. A minha esposa, Michele Almeida, o que ela faz? Ela olha todos os pedidos de oração, ela assiste o vídeo de novo, vai pausando e marcando todos os pedidos de orações, porque a gente tem um caderno que fica na nossa congregação e na sede. E é feito orações por esses livros para que Deus contemple o seu problema, a sua causa. Você vê, já teve irmãs contando a bênção, que o esposo já teve o emprego, foi contemplado por Deus. Deus preparou, abriu a porta do emprego através deste programa. E eu creio que muitas coisas ainda fará Deus na vida de cada irmão e de cada irmã. Palavra gostosa também sobre o azeite no Getsemane. Amém. Pastor também muito abençoado, pastor aqui, o André Atalaia. Atalaia, né? O nome já diz tudo, né? Atalaia. Bênção. Irmã Claudeci pedindo oração também. Bênção de Deus. Amém, irmão. Deus abençoe. Meu Deus, é forte. Nosso irmão Douglas Sofia também está nos assistindo. Programa Bênção. Aleluia, irmão Douglas. Um beijão, um abraço. Abraço.
Temos pessoas corajosas com o propósito de pregar a verdadeira palavra e salvar almas. Nossa irmã Natália Lima, nossa irmã Gilberlândia também está nos assistindo. Bênção nas mãos de Deus. Porque foi lido ontem na Paz do Vale, ó, foi lido na igreja, foi pregado isso também, ó. Foi pregado lá na igreja que eu congrego, foi pregado na Paz do Vale, agora foi transmitido aqui através do programa. É bênção, é Deus falando. Aleluia. Eu creio e tomo posse da minha vitória. Nossa irmã Claudeci Duarte. Peço oração pela minha mãe que está no hospital juntamente com meu pai, a irmã Natália, que é filha do diácono Sebastião, que esteve com nós no outro programa. Nossa irmã missionária Neide também pede oração pelo Brian. Estaremos orando, minha irmã, missionária Neide, em nome de Jesus. Delvan Cândido de Melo também está nos assistindo. A paz do Senhor, irmão. Nossa irmã Márcia Ramos, Michele Almeida, Rafael Basílio dos Santos. Tá falando aqui, desejando a paz do Senhor pro irmão, dizendo que acompanha o irmão aí. Rafael Basílio, um beijão para você também, um abraço. De Deus. Deus te abençoe, Diácono André. Verdade, a irmã Michele tá falando aqui, verdade. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Eliane Cristina, André, estamos todos assistindo. Aleluia. Abençoado o programa. A tia do pastor aqui, bênção de Deus. Peço oração pelo meu irmão Ricardo Corre. Aleluia. Estaremos orando, irmão Márcio. Tamires Rodrigues, palavra abençoada. Irmãos, aleluia. Quem que é? Essa aqui é a minha esposa. A sua esposa, a sua Rebeca, bênção de Deus. Irmãos, outra coisa também que é muito importante, que o irmão até fez menção aqui sobre casamentos. Às vezes a gente fala que o nosso casamento é a cruz que a gente tem que carregar. Irmão, fala isso não. Fala isso não. Vamos tentar fazer nossas esposas felizes. Entendeu? Esposa, tenta fazer o seu esposo feliz. A verdadeira união começa através do casamento. É verdade. Porque o casamento abençoado faz com que a igreja também seja abençoada. Eu vejo como que o pastor fala da esposa dele. Eu, como falo da minha esposa, também vai fazer aniversário agora dia 10. Tá ficando mais velhinha, mas é a minha velhinha, graças a Deus, bênção de Deus. E eu creio que assim, irmãos, temos que amar nossas esposas, esposa ama os seus maridos. Vamos começar na nossa casa. E quando você for para a igreja, antes de ir para a igreja, começa o seu culto de adoração a Deus, a sinceridade. Foi pregado aqui a palavra de Deus sobre negação, ou seja, renúncia, negar a si mesmo as dificuldades e procurar se chegar mais perto de Deus. Olha que palavra que foi falada hoje sobre você dosar a sua passada. O pastor aqui trouxe uma palavra diretamente do céu, mostrando a necessidade de estarmos fazendo a vontade de Deus. Irmãos, desde já, qualquer integrante que já esteve aqui nesse programa, você quiser convidar para estar na sua igreja aqui, ó, eu recomendo, homens de Deus. Aqui a gente só chama pessoas que têm a vida no altar, pessoas que vão transmitir algo que a gente sabe que é diretamente de Deus para o seu coração. Então, se você quiser convidar alguém para estar ministrando na sua igreja, pode confiar que serão homens de Deus que estará transmitindo algo poderoso da parte de Deus. Teremos aqui o pastor Eliseu Felipe novamente pregando a palavra de Deus. Ele foi uma bênção, essa é uma palavra abençoada no primeiro programa também. O pastor André Atalaya também estará voltando aqui para colaborar com a gente no programa também. Muitos outros homens de Deus vão estar passando aqui. Daniel Ganga, vai ter vários pregadores que estarão transmitindo uma palavra abençoada para o seu coração. Pastor Enéas, da Igreja Assembleia de Deus Maranata. Vai ter várias pessoas transmitindo a palavra de Deus. Eu creio que você vai ser contemplado e abraçado pela misericórdia de Deus. Irmãos, está acabando o programa. Está encerrando este programa na data de hoje, mas eu creio que esse vídeo vai circular, porque você vai compartilhar, você vai evangelizar vidas através dessa palavra. Irmãos, irmãs, muitas pessoas precisam ouvir essa palavra que foi ministrada pelo nosso irmão André Atalaya. Foi uma palavra maravilhosa, irmão. Às vezes você pensa, por que o irmão está falando isso? É porque é para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. É a Ele tributada toda a honra e toda a glória. E ele foi um instrumento de Deus para transmitir algo da parte de Deus para a sua vida. Então, irmãos, vamos procurar tomar posse dessa palavra e a partir de hoje colocar uma meta, escrever no seu GPS, ó, estou partindo de hoje para um destino que agora eu sei qual destino que é o céu. Então, forte. Pega a tua cruz e siga a Jesus. Só que Jesus foi para onde?
Jesus está no seu coração, Jesus está aqui, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, hoje Ele está à destra de Deus. Aleluia. Tomado por toda a glória. E o que Ele falou? Vou para o Pai preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, nós estaremos com Ele. Então, nosso destino final é o céu. Aleluia. Então, não olha para o Gólgota. Ah, eu vou carregar minha cruz e siga-me, só sofrimento. Jesus, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. E vive para todos sempre. Glória a Deus. E Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eterna. Aleluia. Vida eterna é aquela que não acaba, morreu, acabou, não. Vida eterna. Junto com Deus, junto com Jesus, glorificando, ceando com Ele, e vai ser uma bênção. Então tome posse dessa palavra, irmãos. Jesus. Eu também amo o meu cooperador Júnior. Cooperador Júnior, não sei que a irmã está falando. Irmão Leonardo, cooperador Leonardo. Paz do Senhor, irmã Ayla. É bênção de Deus. Irmãos, então assim, só para ratificar aqui, se você tiver alguém aí na sua casa que precisar de assistir o programa, leve essa palavra para ele. E se tiver alguém que está assistindo agora e que quiser aceitar Jesus, fica à vontade. Próximo programa, o programa anterior, teve uma irmã que reconciliou com Jesus. Estamos orando por essa irmã também. Eu creio que vai ser bênção. Se alguém tiver sentido no seu coração de, através dessa palavra, aceitar Jesus, estaremos orando por vocês aqui. Vamos fazer uma oração agora para encerrar o programa. O pastor aqui vai estar direcionando essa oração ao trono da glória de Deus, e eu creio que você vai ser contemplado também por essa oração final. Entregue a sua ansiedade, os seus problemas na mão de Deus, que Ele vai te ensinar como passar por essa situação dando glória a Deus. Peço oração para a minha família, irmã Cleide Augusto. Estaremos orando, irmã, em nome de Jesus. Talvez não poderemos mencionar, eu creio que não mencionaremos o nome de todo mundo aqui nessa oração, mas o nome de vocês estará aqui. Deus vai contemplar todos os pedidos que estão aqui e os que estão no caderno, que minha esposa colocará no caderno, e estaremos orando. E Deus já fez milagre. Em nome de Deus já fez milagre. Pessoas já estão aceitando Jesus, pessoas que Deus abriu a porta de emprego, que foram curadas, expeliram obra de macumbaria através do programa. Deus tem Jesus, operado. Aleluia. E eu creio que se você tiver fé, Deus vai operar na sua vida também. Então, se você quiser aceitar Jesus, estaremos orando por você também, minha irmã, meu irmão, e você vai ser bênção na obra de Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Pastor, oremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você aí na sua casa, glória a Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui, Deus, e sabendo e reconhecendo, Pai, que o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Então eu sei que o mesmo Deus que está aqui, Pai, bradando nesta noite, também, Pai, pode alcançar a vida dessas pessoas que nos ouvem, Senhor, que nos assiste, Deus. Pai, todos os pedidos de oração, Senhor, todos aqueles irmãos que colocaram aqui as suas angústias, as suas aflições, os seus pedidos, Senhor, eu sei que o Senhor é capaz de realizar o milagre, realizar o impossível na vida dele e na vida dela, Senhor. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a dificuldade, mas o Senhor sabe, Pai. Deus, estamos aqui, Pai, só para falar do seu nome, do seu amor, Pai, que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor muda a vida, Pai, a conduta de vida do homem, Pai. Tira, Senhor Jesus, aquele que está com desejo, Pai, de pecar, com desejo de fazer aquilo que é errado, Senhor. Deus, que nele seja enxertado, Pai, a videira, e que nós venhamos em nome do Senhor Jesus, Pai, negar esta carne, negar as nossas vontades carnais para atender, Senhor Jesus, a vontade espiritual, a vontade que o Senhor quer que façamos, Senhor. Pai, em nome do meu Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Pai, por todos aqueles, Senhor Jesus, que estão aqui, que por algum motivo já saíram, desligaram, Pai, tiraram a conexão. Deus, alcança, Pai, e eu creio que muitos testemunhos vão, Pai, acontecer no decorrer desta programação, das outras programações, Senhor. Eu te louvo, te agradeço, Deus, pela vida do pastor Leonardo, pelo ministério a qual ele congrega,
entrega por esta obra maravilhosa, que ela não venha parar, que ela venha crescer, que ela venha prosseguir, continuar resgatando assim vidas, Pai, que estão presas, Pai, nas mãos do diabo, mas que o Senhor venha, Pai, libertar, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Desde já eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco neste programa. Agradecer o pastor por ter aceitado prontamente o convite. Obrigado, e ter Senhor. abençoado aqui Amém. essa obra, que eu creio que foi uma bênção na sua vida e na minha vida também. Irmãos, lembrando que o endereço da igreja está passando aqui, ó, é só você anotar o endereço. Se você não está perto desse endereço, procure uma igreja evangélica. Culto, às vezes a gente pensa que não devemos, mas nós somos o templo do Espírito Santo, não precisamos de congregar, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus não habita em templos feitos por mão de homens, mas em Atos 2 fala o quê? Que a casa foi cheia, foi tomada. Então, quando se une vários irmãos e irmãs buscando e exaltando o nome santo do Senhor, milagres acontecem. Então, procura uma igreja evangélica, pede forças para o Senhor. Você que perdeu suas forças, pede força para o Senhor, que Deus vai te dar força, vai te dar garra e você vai conseguir vencer. Irmãos, está encerrando aqui o programa. Gostaria de mandar a paz do Senhor para todos que não deu para mencionar, porque são muitas mensagens, são muitos pedidos de oração, mas eu creio que Deus vai contemplar, vai dar a vitória. E lembrando que esse foi o primeiro dia da campanha, uma campanha que será 7 dias, com o tema Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga. Aleluia. Eu creio que vai ser alimento, que nem o pastor aqui mencionou, né? O cavalo, que o nome era carne e o outro era espírito. Aleluia. Então assim, qual o alimento que você quer para a sua vida? Aleluia. Será que você quer um alimento que Deus vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar apartamento, é prosperidade, prosperidade? É bom. Não é pecado você desejar isso, mas a gente tem que alimentar o nosso espírito também. E eu creio que essa campanha vai alimentar o seu espírito. E aquele que pensa em desistir ou que por algum motivo desistiu, Deus vai renovar as suas forças e você não vai desistir, porque a salvação está próxima. Devemos pregar a vinda de Cristo, a salvação. E a sua salvação não pode ser trocada por um prato de lentilhas. É verdade. Em nome de Jesus. Desde já nós nos despedimos de você, em nome do Ministério da Assembleia de Deus Paz no Vale, em nome do pastor André Atalaia, o seu irmão Leonardo Almeida, também estamos nos despedindo de você e crendo que a vitória é certa na sua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Aleluia.